E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos lá, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando as operações. Já estudamos a adição, subtração, multiplicação, divisão e hoje nós vamos estudar potenciação e radiciação. Na verdade, só relembrar algumas coisas, porque isso não é novidade para vocês já estudaram isso, né? Então vamos relembrar aqui a potência. Aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta potência. Olha só, nós temos a base, que é o número que vai se repetir, e o expoente, que é quantas vezes ele vai se repetir. Então, aqui, o 2 ele vai se repetir 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que vai ser isso? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. Relembraram? Agora, por exemplo, quando a minha base for um número negativo, já que estamos estudando os números inteiros, como que será isso? Da mesma forma, o menos 2 é a minha base, então ele vai ser um número que vai se repetir. E quantas vezes ele vai se repetir? 4 vezes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembra que estudamos lá na semana passada a multiplicação, que a gente tinha que fazer o jogo de sinal? Lembra? Sinais iguais vai ser positivos, sinais diferentes, negativos. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos, mais. Então, meu resultado vai ser positivo. E nós já calculamos aqui. Quanto que é 2 elevado à quarta potência? Vai ser 16. Então, olha só. É só fazer o jogo de sinal e aí calcular a potência normalmente. Outro exemplo. Menos 2 elevado ao cubo. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Observem, aqui o meu expoente era par. O meu resultado foi positivo. Aqui o meu expoente é ímpar. Meu resultado vai ser negativo. Então, não precisa ficar fazendo o jogo de sinal toda vez. Basta lembrar, expoente par, positivo. Expoente ímpar, negativo. Por que isso? Quando o expoente é par, eu vou ter os sinais iguais. Sinais iguais não é positivo? Então, expoente par vai ser positivo. Quando o expoente é ímpar, eu vou ter sinais diferentes. E sinais diferentes não é negativo? Então, o expoente ímpar é negativo. Lembram que quando o expoente for 1, a minha potência vai ser igual à minha própria base. Então, menos 3 elevado a 1 vai ser menos 3. Então, qualquer número que é elevado a 1 vai ser a própria base. Menos 100 elevado a 1, menos 100. Menos 3 elevado a 1, menos 3. Então, olha só. Outra coisa, lembra? Quando o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1. Então, menos 3 elevado a 0, 1. Menos 100 elevado a 0, 1. Então, sempre que o expoente for 0, o meu resultado vai ser 1. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso. Vamos lá. Vamos estudar algumas propriedades da potenciação. Acho que isso agora é uma novidade para vocês, que até aqui não é novidade, vocês já estudaram potência, tranquilo, né? Só para relembrar. Nós temos algumas propriedades. Quando eu multiplico potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou somar os meus expoentes. Por exemplo, aqui a base é menos 2, aqui a base é menos 2. Bases iguais. Então, eu vou repetir a minha base, que é menos 2. E vou somar os meus expoentes. 2 mais 3. 2 mais 3 é
5. Como que eu calculo isso? Olha só, 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar. Quando o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, negativo. Vou repetir o 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tranquilo? Agora, quando nós temos uma divisão de mesma base, o que eu vou fazer? Agora, eu vou conservar a base e vou subtrair os meus expoentes. Então, aqui, por exemplo, bases iguais. Uma divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 vai dar 2. Expoente par. Expoente par, o resultado é positivo. Então, positivo. 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que é 25. Pessoal, lembre, quando é positivo, não necessariamente eu preciso escrever esse mais aqui na frente. Eu posso apagar ele, que vai ser positivo do mesmo jeito. Outro exemplo aqui, ó. Bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2. Opa, chegamos no expoente 0. Vamos ver aqui o porquê que todo número elevado a 0 é 1. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Vai ser 2 vezes 2, 4. Expoente par positivo, né? 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 4 é 1. Mas isso aqui não é 2 elevado a 0? Por isso que todo número elevado a 0 é 1. Porque eu tenho aqui da propriedade da divisão de potência de mesma base, um número dividido por ele mesmo é 1. Por isso que, quando o número é elevado a 0, o resultado sempre é 1. Outra propriedade que nós vamos ver, potência de uma potência. O que é isso? É quando eu tenho uma potência e em cima eu tenho outro expoente. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou conservar a base e agora eu vou multiplicar os meus expoentes. Aqui eu vou fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Expoente par vai ser positivo. Vou fazer o 2 aqui 6 vezes. Dois vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, o resultado vai ser 64. Tranquilo a potenciação? Lembraram de como eu faço potência? Lembrar, se o expoente for par, vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser negativo. E aí, calcula a potenciação da mesma maneira que vocês já aprenderam. Lembrar das propriedades. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? Agora nós vamos ver outra operação, que é a radiciação. Aqui ainda nós vamos continuar só na raiz quadrada. Como que eu represento a raiz quadrada? Aqui, por exemplo, raiz quadrada de 16. Esse número que está dentro da raiz nós chamamos de radicando. Esse símbolo nós chamamos de radical. O númerozinho que fica aqui de fora nós chamamos de índice. Na raiz quadrada, esse índice, ele é... Eu posso apagar ele aqui que vai continuar sendo raiz quadrada. Geralmente ele não aparece quando é raiz quadrada. E o resultado eu vou chamar de raiz. Vamos só relembrar. Como eu acho uma raiz? Vai ser um número que elevado ao quadrado vai dar o radicando. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dá isso aqui.
Então, vamos lá. Lembra lá na tabuada, que número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Vai ser o 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Outro exemplo, raiz de 64. Vai ser 8. Por quê? 8 vezes 8 é igual a 64. Outro exemplo, raiz de 9. Raiz de 9 vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Olha só. Vocês podem resolver a raiz pelo método da tentativa, que é vocês irem chutando alguns quadrados perfeitos. O que é quadrado perfeito? É aquele número que tem uma raiz exata. Por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz de 4 é 2. Dizemos aqui que o 4 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado é quanto? 9. Então, a raiz de 9 é 3. 4 ao quadrado, 16. Então, a raiz de 16 é 4. Então, vocês podem ir chutando para poder achar a raiz. Ou existe o método da fatoração. Lembram que vocês vão ir dividindo por números primos? Lembra, quem são os números primos? Aqueles divisíveis por ele mesmo e por 1, que são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Por exemplo, a raiz de 144. Às vezes, de cabeça, é difícil você pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dá 144. Então, eu posso fatorar o 144. Vamos lá. Dá para eu dividir por 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 é par, então ainda dá para dividir por 2. 72 por 2, 36. Ainda dá para dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. Por 2, 9. Opa, o 9 não é par, então não dá para eu dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto, eu pego de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar... Vamos lá, vou pegar de 2 em 2 aqui. Então, vou pegar aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Esse número aqui, ele é a mesma coisa que 144. Vou colocar, então, ele dentro da raiz. Como está todo mundo ao quadrado dentro da raiz, eu posso simplificar. Ou seja, todo mundo que está ao quadrado sai da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, a raiz de 144 é 12. Tranquilo? Relembraram a raiz? Só que aí, por exemplo, eu quero saber qual que é a raiz de menos 16. Tem como eu calcular essa raiz? Por exemplo, quanto que é mais 4 elevado ao quadrado? Vai ser 16. Quanto que é menos 4 ao quadrado? 16. Então, por exemplo, não importa se o número é positivo ou negativo, sempre vai ser positivo o resultado. Então, dentro do conjunto dos reais, não tem como eu calcular a raiz de menos 16. Então, não existe no conjunto dos reais a raiz de número negativo. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Bons estudos. Beijo e até a próxima.